Rio de Janeiro, dia 19 de setembro, em um sábado à tarde, no Largo do Machado, aconteceu a Assembleia de Fundação do Instituto Alberto Guerreiro Ramos. Olha, o Instituto Alberto Guerreiro Ramos, ele surgiu da ideia de congregar pessoas, acima dos partidos, que estivessem envolvidos com um projeto nacional, com a busca da retomada do discurso nacional desenvolvimentista, com estudos que pudessem resgatar a obra do Alberto Guerreiro Ramos, que era um intelectual sofisticado, que discutia questões raciais, administração pública, sociologia, teoria sociológica, pensamento social brasileiro, em diversas áreas, e tinha uma forte atuação política no campo progressista e democrático. É um afrodescendente, na sua época, era um dos poucos pensadores intelectuais afrodescendentes que existiam. Até hoje é muito difícil se formar intelectuais afrodescendentes. Parece estranho, mas eu estava no CPOR, época quando eu tinha 18 anos, em Minas, e vivemos ao Rio. E aqui estivemos lá no quartel-geral aqui do Rio de Janeiro. E como eu acompanhava muito o pensamento do Guerreiro Ramos, e outros que trabalharam no ISEB, etc., posteriormente com ele, eu chamei o Carlos, dizendo que eu tinha interesse pelo que ele pensava e tal. Então vem aqui, vamos conversar. E aí nasceu uma amizade fantástica. O Guerreiro foi inclusive o meu padrinho de casamento. De comum do pensamento do Teutônio com Guerreiro Ramos? Bom, na verdade, a minha formação era no campo da sociologia e política também. Ele esteve produzindo já desde aquela época, muito jovem, e eu inclusive fiz uma crítica que o Guerreiro até me pediu do livro dele, da Redução Sociológica, que mostrava que a colocação que ele fazia daquela nossa necessidade de poder pensar o pensamento dominante do nosso ponto de vista, não que era considerado o conhecimento mundial. Na verdade, esse conhecimento faltava a ele, o conhecimento da realidade dos povos dominados. Ele partia só dos povos dominantes. E na medida que nós, dominados, conseguimos desenvolver o nosso pensamento, nós englobaríamos o pensamento deles e, portanto, produziríamos um conhecimento mais universal do que o deles. Então, meu Guerreiro gostou muito disso e foi uma coisa que manteve uma relação muito boa entre nós de desenvolver essa ideia. Queria também agradecer a deputada Marta Rocha, que não pode estar presente hoje, mas ela mandou um representante, então significa muito para a gente isso, ter uma grande variedade de público aqui hoje, de todos os setores. E você, o que você achou? O que você vai falar para Marta Rocha? Bom, a gente já havia conversado no gabinete sobre a importância do Alberto Guerreiro Ramos no campo da administração pública. Apesar de ser uma referência na sociologia, o Alberto Guerreiro Ramos, ele inovou, como homem do seu tempo, a discussão na administração pública. Então era importante que a gente viesse aqui, enquanto mandato parlamentar, representar esse apoio a esse instituto que merece dar certo, sobretudo num tempo de tanta diversidade em relação à questão da administração pública. Bom, sua relação é com música, Como você veio parar aqui numa reunião do Instituto Guerreiro Ramos? Bom, eu nunca acreditei muito na política partidária, porque eu acho que ela é perecível. Perecível no seguinte sentido: muda o partido político, muda a filosofia do país, E, de repente, eu conheci o Rafael dos Santos, que é um dos fundadores do Instituto, e ele me falou dessa possibilidade. E eu vejo hoje o Instituto Alberto Guerreiro Ramos como uma forma de se fazer política, mas uma política, vamos dizer assim, mais eterna, porque vai sempre se pensar dessa forma, sempre se achar uma linha de pensamento, e ela vai ser imposta independente do partido político que esteja governando o país, porque é nisso que eu acredito. Eu não acredito, como eu te falei de início, na política partidária. Então, por isso que eu me identifiquei com o movimento do Instituto. E você se sente um pouco representando o meio cultural? Principalmente porque o meio cultural no país
num país qualquer, né, a cultura é importante, porque é a soberania, como é que se diz? É a imposição da soberania. A cultura nos Estados Unidos é fundamental. Antes deles entrarem com os tanques, eles entram com Michael Jackson, o Toy Story, entendeu? Eles entram com toda a cultura deles para depois eles entrarem com tanque de guerra. Então, você ter uma cultura forte, né, é uma posição política muito importante. Então, acho que a cultura está muito ligada à política, né? Eu sou mais artista, sou mais cultural do que político, mas eu acho que eu tenho uma importância política muito grande no país com a minha atividade. O senhor, como um homem do samba, você acha a comunidade do samba ela é deixada de lado em momentos políticos e ela só é lembrada só na hora do show do carnaval? O samba já nasceu marginalizado, né? O samba antigamente era marginalizado. Quem ia para a escola de samba era marginal, quem jogava bola era marginal. Hoje não, hoje são ícones, né? O samba hoje é uma coisa internacionalizada, talvez a maior renda que o Brasil traz em termos de turismo é o Carnaval do Rio de Janeiro, e isso fez com que mudasse muita coisa, e mudou. Então hoje você tem o Carnaval enraizado no país como cultura que alavanca o Brasil no mundo inteiro. Né? Estar no samba também é fazer política. E o samba também se faz política, porque a política ela está inserida no sangue das pessoas. Eu costumo dizer que você faz política a partir da hora que você nasce, porque quando você nasce, aquele teu primeiro choro é um choro reivindicatório. Ou você está reivindicando uma mamadazinha, ou está com fome, né? Me dói muito quando eu vejo um doutor, seja médico, advogado, engenheiro, dizer abertamente, eu detesto política. Essa pessoa não nasceu, ele ainda vai nascer. A gente também na militância política, né? Eu fui, na década de 80, eu fui secretário da Secretaria de Mobilização do PDT, e fui também fundador da Brizolândia e também lá do Movimento Negro do PDT. E lá as nossas propostas eram propostas maravilhosas, a proposta de Leonel Brizola, a proposta do PDT, a proposta do trabalhismo era maravilhosa. E essa coisa esvaiu-se, foi-se, acabou. Eu vim para esse recinto e cheguei aqui e vi uma proposta de um Brasil, e a proposta da criação desse Instituto Alberto Guerreiro Ramos, que eu, com certeza, quero estar dentro. E como você vê o seu coletivo entrando no Instituto Alberto Guerreiro Ramos? Em primeiro lugar, pensar no Guerreiro Ramos, nesse centenário dele, 13 de setembro, se ele estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos. Pensar no Instituto que valoriza a questão nacional, poder dialogar com esse tipo de instituto, sabendo que o Brasil é o maior número de falantes de língua portuguesa, pensar em falar de valorização já é de uma extrema valia. Em princípio é uma coisa muito ideológica, muito no plano das ideias, mas eu acredito que as iniciativas, a partir do momento que elas dialogam, elas encontram caminhos possíveis, né? O caminho que eu busco é um caminho da língua portuguesa sendo um bloco e não sendo uma referência de uma capital ou de outra. E pensar o Brasil como esse protagonista e tendo o Instituto como um parceiro, já vai ser uma coisa muito mais bacana de pensar mesmo. Você acha que esse instituto pode contribuir na formação escolar, já que você é professor de geografia, principalmente a sua matéria, que é a minha também, que eu estou me formando, tem um teor bastante político? Sim, não tenha dúvida. A formação para a cidadania, a formação de uma educação que seja plural e inclua a diversidade, a pluralidade e que de alguma forma seja integral, ela precisa dos diferentes campos de conhecimento. A geografia, mas não só ela, todas as outras áreas de conhecimento, elas, ao trabalharem juntas, podem fazer isso. E isto se dá desde a formação de professores. No caso, se a gente pensar bem, os trabalhos no campo da sociologia, da administração, né, que ultrapassam os limites da escola, não estão só na escola, mas que também são incorporados pela escola, são fundamentais. Então, a criação desse instituto aqui, a existência de escolas
que prezem pela formação, pela boa formação, principalmente formação de professores, como é o caso lá do CAP-UERJ, e a gente pretende fazer parceria, trocar uma ideia nesse sentido, é fundamental para o desenvolvimento do país. Gabriel, você como responsável pela área de comunicação do Instituto, como você pretende angariar pessoas que não têm acesso ao assunto político, né? Bom, primeiro de tudo, nós temos que tornar a política um assunto popular novamente. Nós temos que trazer o povo para dentro da política, exercer a sua civilidade. Isso é o mais importante. Nós, pelo Instituto, o Instituto é um instituto não só para acadêmicos, não só para universitários, não só para publicação de artigos e estudos, mas é um instituto para chamar a atenção das necessidades e dos problemas da sociedade brasileira. Então, com isso, nós vamos contar com várias lideranças de comunidades no Rio, das mais variadas formações acadêmicas, professores, para juntar, expor esses problemas de uma maneira clara, de uma maneira acadêmica também, mas com a participação de todos. A Assembleia de Fundação, como foi visto na matéria, foi composta por pessoas de diversos segmentos e pensamentos. Agora, vamos saber mais um pouco das metas e objetivos do Instituto Alberto Guerreiro Ramos. Não, é evidente que invocar o Instituto sendo Guerreiro Ramos, né, indica um pensamento de esquerda, né, que é um pensamento popular e um pensamento nacional. Né? Então isso dá uma diretriz, dá um caminho. Né? Agora, para formar o pensamento é preciso do conhecimento global, né? Conhecimento universal. Isso o Instituto vai procurar, aprofundar as ideias, conhecer todas as ideias para poder encontrar o melhor caminho para o país. Como serão e onde serão essas discussões? Online? Já tem algum espaço físico? Sim, o Instituto tem sede, terá sede na Rua 7 de Setembro, 112, segundo andar. Há um espaço para isso lá, mas o Instituto vai fazer parcerias com muitas instituições, né? Com universidades, para poder fazer seminários, palestras, debates, fazer publicações, e também vai usar muito aí a internet, né? As mídias sociais, né? O meio de comunicação social aí hoje muito usado. O Instituto vai usar isso sem dúvida alguma, porque é preciso utilizar todo o meio possível para transmitir e levar conhecimento a todo o povo brasileiro.